Olá, tudo bem? Meu nome é Wallace, eu sou o pastor da Igreja Batista Base em Mogi Guaçu e eu estou aqui nessa noite para trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. Uma palavra de esperança que certamente vai confrontar e consolar o seu coração. Nos nossos estudos de meio de semana, mais precisamente às quintas-feiras, às 8 da noite, sempre aqui nesse canal, nós estamos estudando as bem-aventuranças. Aquele discurso, aquela pregação do Senhor muito famosa, que também é chamada de sermão, faz parte do Sermão do Monte. E eu tenho falado sobre o progresso e que o Sermão do Monte apresenta para nós. Na primeira bem-aventurança, no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, mostra o homem que não tem em si mesmo condições de suprir as suas necessidades. Mostra o homem que reconhece que ele não tem capacidade de suprir a si mesmo em nada nessa vida, espiritualmente falando. Esse homem não consegue ser feliz sozinho. Ninguém consegue. Esse homem reconhece essa situação e esse homem é levado a um certo desespero. Afinal de contas, o homem entende que sozinho ele não consegue se satisfazer. Ele depende de outro para isso. E ele encontra no Senhor esse consolo, essa satisfação completa da alma. Então ele é consolado nessa ideia, nessa fé, nessa esperança de que um dia ele será completamente satisfeito em Cristo. Esse homem que reconhece que não tem capacidade de suprir a si mesmo em nenhum aspecto espiritualmente falando, interiormente falando, e esse homem que está desesperado para que isso aconteça, esse homem que está em busca dessa felicidade, você e eu conhecemos muitas pessoas assim. Gente que talvez esteja perdida nessa busca pela tal felicidade. Tentando suprir isso com drogas, com bebidas, com vícios quaisquer, com sexo, com dinheiro. E eles estão desesperados atrás disso. E no fundo, quando eles colocam a cabeça no travesseiro, eles reconhecem que ainda não encontraram e que não conseguem prover para si mesmo essa felicidade verdadeira, essa completude verdadeira. Então, na terceira bem-aventurança, no versículo 5, ele diz que esse homem que reconhece que isso só vem de Deus, ele não pode ser arrogante. Ele tem que ser humilde, porque ele tem que reconhecer que dele mesmo não vem nada. Então esse que é humilde trata os outros com humildade. Esses humildes receberão a terra por herança. Esses mansos como o Senhor Jesus, por serem humildes, por terem os seus pecados perdoados, por entenderem que não tem nada em si mesmos e que só vem de Deus aquilo que eles precisam, então eles tratam aos outros com mansidão, com humildade. Eles têm capacidade de abrigar a outros em sua humildade. Mas esse homem entende a miséria do seu coração. Esse homem entende que o coração do homem é inteiramente e completamente perverso, depravado, longe e distante de Deus. Você já reparou a dificuldade que eu e você temos, muitas vezes, de não pensar coisas que não agradam a Deus? A dificuldade que nós temos de elogiar aos outros e a facilidade que nós temos de depreciar aos outros. A dificuldade que nós temos de falar bem das pessoas e a facilidade que nós temos de falar mal. A dificuldade que nós temos em ser grato a Deus por aquilo que nós temos e a facilidade que nós temos de reclamar da nossa situação e da nossa vida. Esses que reconhecem que dentro de si mesmos não conseguem suprir o seu próprio coração, então eles clamam para que o Senhor lhes faça justiça. Eles estão olhando para Deus dizendo: Deus, olha para o meu coração. Olha o estado que o meu coração se encontra. Todo dia eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu não encontro felicidade. Eu tento no trabalho,
Eu tento no dinheiro, eu tento no casamento, eu tento em tudo e nada me completa de maneira perfeita. Somente o Senhor Jesus pode fazer isso. Então, na quarta bem-aventurança, aqui no versículo 6 do capítulo 5 de Mateus, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje, o Senhor Jesus diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. A fome e a sede são, antes de tudo, recursos que o seu corpo usa para te avisar de falta de energia que o seu corpo está sofrendo. Falta de combustível e falta de líquido lubrificante. É isso que acontece quando nós temos fome. Está faltando nutrientes para suprir o nosso gasto de energia. E é isso que acontece quando nós temos sede. Está faltando água para suprir o nosso gasto de líquido, nossa perda de líquido. Interessante que os termos originalmente usados aqui para designar fome e sede não tratam esse termo da maneira que nós interpretamos hoje. Eu não sei quantos de vocês que estão me assistindo já passaram fome. Eu nunca passei. Eu não sei dizer o que é não ter o que comer dentro de casa. Não ter o que comer mesmo. Passar fome e não ter como suprir a isso. Nossa fome, ela não é, graças a Deus, em nenhuma medida, uma fome de necessidade. É uma fome, às vezes, porque não deu tempo de comer. É uma fome porque a rotina nos engoliu. É uma fome porque nós mesmos queremos passar fome para emagrecer e perder uns quilos. Mas a fome que é descrita aqui nesse texto é uma fome e uma sede que movimentam o coração do homem. É uma necessidade, uma dependência. Essa fome é muitas vezes descrita também, a mesma palavra usada para descrever o homem que se definha pela falta de recursos, pela falta de alimento, pela falta de energia, pela falta de combustível. E a sede como um desejo insaciável que o homem sente até que ele consiga saciar-se. Essa fome e esse tipo de fome e esse tipo de sede que esse texto está descrevendo para a gente. Esse tipo de fome, esse tipo de sede que deve haver no coração do homem que busca pela justiça que o Senhor Deus faz ao pecado. Essa situação deplorável que esse homem se encontra. E a minha primeira pergunta para você é: será que você tem fome e sede de justiça pelos pecados que o seu coração comete, que a sua mente, que você mesmo comete? Será que você se sente da mesma forma ávido por justiça quando você é prejudicado, como quando você peca, quando você fala mal dos outros, quando você ofende a sua esposa ou seu marido, quando você negligencia a educação dos seus filhos, quando você negligencia o seu trabalho, os seus estudos, quando você mente? Será que nós temos essa mesma sede, essa mesma fome por justiça para que Deus faça justiça a essa situação? Pela graça de Deus, é o Senhor Jesus que fez justiça ao pecado. As Escrituras dizem que um dia lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus fez de uma vez por todas justiça ao pecado dos homens, morrendo naquela cruz, tomando o meu e o seu lugar, para que o homem de novo tivesse harmonia com Deus. Para que o homem um dia de novo tivesse completamente satisfeito, como o texto diz aqui. E a ideia desse termo satisfeito aqui é de alguém que está literalmente cheio. Esse texto era usado, a palavra, esse termo era usado para descrever o curral dos animais quando estava cheio de alimentos, para descrever os animais quando estavam alimentados, e também um pouco para frente,
na época do grego comum, grego koiné, passou também de forma coloquial a descrever homens que estavam cheios. Sabe quando você fala, tô cheio? Até uma maneira até mais educada de se referir assim. Mas esse é o termo literal, plenamente saciado. Bem-aventurado aquele que anseia para que Cristo faça justiça ao pecado que ele mesmo comete contra Deus e contra Jesus. Bem-aventurado aquele que encontrou no Senhor Jesus essa fonte inesgotável de justiça. Bem-aventurado aquele que entendeu que Cristo um dia satisfez essa justiça em Deus. E bem-aventurado aquele que não se conforma com esse tipo de injustiça. Bem-aventurado aquele que não se conforma em desobedecer a Deus. Bem-aventurado aquele que não se conforma em não fazer a vontade de Deus. Bem-aventurado aquele que não se conforma em viver a vida como Deus quer que nós vivamos a vida. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será satisfeito. E eu quero propor agora alguns desafios ao seu coração, refletindo sobre esse texto. A primeira pergunta é que eu tenho feito em todas as mensagens até agora. Você é feliz? Se você diz que é plenamente feliz como o texto nos ensina, o que te faz feliz? E se a sua resposta é não, o que você acha que falta para completar essa felicidade no seu coração? Uma outra pergunta que eu quero te fazer é se você sente fome por justiça. Se você quer se alimentar de fato da justiça que Deus faz ao pecado do homem. Se você quer mesmo se saciar da justiça que o Senhor Jesus fez ao pecado do homem, a injustiça que o homem cometeu ao se afastar de Deus e desobedecer a Deus. A minha pergunta também é se você tem sede para que essa justiça seja satisfeita. Se você tem pressa em resolver litígios. Se você não se conforma em ficar brigado com a sua esposa, com o seu marido. Se você está disposto a abrir mão disso. Um bom exemplo disso é criança. Eu tenho uma filha de 2 anos em casa e aqueles que são pais sabem que crianças de 2 anos tendem a achar que elas podem escolher o que elas querem comer. E muitas vezes, quando a gente acorda um pouco mais tarde no final de semana e dá café da manhã um pouquinho mais tarde, a gente vai almoçar, a gente percebe que a criança não quer comer. Das primeiras razões que a gente encontra para isso é que a criança está farta. Quem está com fome, come o que tem. E você deve ter passado por isso já. Deve ter visto o seu filho com fome comer algo que ele não gosta como se fosse a melhor comida do mundo. Mas de barriga cheia, aquilo já não tem mais a mesma atração. O problema é com o que é que nós temos enchido a nossa barriga, o que é que nós temos comido e o que é que nós temos bebido. Será que é a justiça de Deus ou é a justiça própria? Será que é uma justiça que busca honrar o nome de Deus e aquilo que Ele fez na cruz? Ou é uma justiça própria, que só beneficia a mim? Será que eu me sinto satisfeito quando Deus é glorificado e as coisas se resolvem? Eu só fico satisfeito quando eu saio ganhando e todo mundo mais sai perdendo. Aquele que reconhece que somente em Cristo há plena satisfação da justiça de Deus, entende que essa sede nunca passa. Aquele que provou da água da vida vai querer sempre beber dela. Aquele que um dia provou de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus não vai querer saber de outra coisa. Então a minha pergunta a você é: como anda a sua fome? Como anda a sua sede por justiça? Como você tem satisfeito a sua fome e a sua sede por justiça? Que
Que o Senhor Jesus ajude a mim e a você a entender que o nosso coração só encontra plena satisfação no Senhor Jesus. E que nós, cada dia mais e mais, possamos clamar para que mais pessoas encontrem essa fonte de justiça, que é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.